Olá, galera! Começando mais uma live da nossa semana, o líder de hoje. Bora para cima, falar do nosso tema, deixar o nosso coração bem instruído aqui nessa noite para mais uma live da nossa semana, o líder de hoje. Vai entrando aí, gente. Boa noite, Deus abençoe. O São Pai já está aí, a Rose, a Fernanda já está aqui conosco, glória a Deus. O Moza, acho que o Moza está todos os dias, hein, Moza? Parabéns, cara, é isso aí, valeu. A Rita aqui já também, o Osmar, Elcis Teixeira, isso aí, gente. Sejam muito bem-vindos, Deus abençoe. E dentro da semana, o líder de hoje nós vamos falar sobre liderar a si mesmo. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos. Faz um favor para mim já, você que está entrando. Usa esse aviãozinho aqui, né, essa asa delta aqui, para convidar o máximo de pessoas possível, para que a gente possa dividir com um maior número de pessoas, né, esse conteúdo. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Estamos então na semana do líder de hoje. Como é que vocês têm achado? Como é que tem sido para vocês? Vocês que já participaram de outro dia e outros dias da live. Nós começamos na quinta-feira passada com o pastor Drummond, falando liderando a si mesmo. E foi uma bênção, né? Na segunda-feira também nós tivemos o pastor Pedro Estrela, o pastor André. Que bênção, Deus abençoe, André. Um abraço para você e para a família. A Fran também já está aqui conosco. Josiane, Weber. Glória a Deus, gente. Escreva aí uma frase aí. Como é que foi para você? Você que acompanhou uma das lives anteriores aí. O nosso Léo também já está aqui. O Wilco já está junto conosco aqui, ó. Falou, é bênção. Pastor Pedro Estrela esteve conosco na segunda-feira e aí nós falamos sobre líderes saudáveis, né? Como é bom, né? Nós estamos debaixo de lideranças saudáveis e ter o nosso coração saudável para reproduzir de forma tão abençoada outras pessoas também. Glória a Deus. Na terça-feira nós tivemos um momento muito especial também com o pastor Janderson Moura. Ontem nós tivemos com o pastor Janderson falando sobre liderança em equipe. Né? Ninguém faz algo relevante sozinho, né? Até Jesus escolheu estar com os seus e era impossível. É impossível a gente trabalhar sem também. O Douglas já está aqui também. Um beijo para o Douglas, para a Aline, para essa família linda. Deus nos abençoe. O pastor Mairo, glória a Deus, meu pastor. Deus abençoe. Deve estar aí do lado da Carol e do Ravi. Chegar aí para alegar o coração da família. Samuel também está aqui conosco. Bênção. O Weber já colocou aqui. A live está sendo uma bênção e transformadora. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Usa esse aviãozinho aqui, ó, para chamar o máximo de pessoas possível e para a gente poder divulgar e que, né, possa alcançar a vida de muita gente. A Ramile está aí. Ramile, ó, as malas já estão ficando prontas, hein, Ramile? Né? Na sexta de manhã a gente já parte para o nosso Macapá. Sexta, sábado e domingo estarei com a comunidade lá no Macapá, gente, comunidade Reviver, são amigos tão preciosos do coração que a gente consegue rever depois de muitos anos. Então, sexta, sábado, domingo eu estou aí também, que bênção. A Pâmela entrou também, o Fael, o pastor Jason já está conosco, glória a Deus, um abraço aqui ao Douglas, Deus abençoe muito, gente, glória a Deus, glória a Deus. Estamos então nessa semana de lives muito especial, semana de lives chamado Líder de Hoje. E hoje eu quero já ir chamando o pastor Jason, já chegou aqui conosco, já está conectado, já ele entra aqui também, para que a gente possa falar de liderar a si mesmo, líder de si mesmo. Como é importante, né? Antes de nós transmitirmos os valores que Deus tem nos confiado, a gente precisa colocar em prática nas nossas vidas. Então a nossa vida prática, a nossa vida diária, a nossa vida pessoal precisa ser o primeiro laboratório dos princípios que vamos transmitir para a vida de outras pessoas, né? Pensando no líder de hoje, o líder atual, o líder que está em plena, vamos dizer assim, preparação, ele precisa entender esse princípio que liderar a si mesmo, líder de si, é uma chave tão poderosa no reino de Deus. Olha, ainda assim que também está conosco, a Cá Oliveira já está também, a Fran, Deus abençoe, Fran, Anne Carvalho, a Alica também está conosco. Glória a Deus, gente. Vai usando esse aviãozinho aqui, ó, para chamar o máximo de pessoas possível. Que já nós vamos chamar o Jason
para estar conosco aqui também. A Elma também já está conosco. Ele está vindo lá de Orlando, viu, gente? Lá dos Estados Unidos. Fuso horário diferente, clima diferente, língua diferente. Mas ele vai falar no português aqui para nós. Mas é uma bênção poder estar dividindo. Maurício está aqui conosco também. Um abraço, Maurício. Deus abençoe muito a vida de vocês. A Leila também está acompanhando. A Laís Souza. A Fabiana também, Coelho. Deus abençoe, gente. Vai clicando aí nesse coraçãozinho do lado. E aí no aviãozinho também vai chamando o máximo de pessoas possível. Porque nessa semana da live, que nós estamos aqui falando sobre o tema líder de hoje. Hoje nós vamos falar sobre líder de si mesmo. Como é importante. Quando nós pensamos em Provérbios 16:32, a Bíblia diz: melhor ser o longânimo do que o herói de guerra, melhor ser o que domina o seu espírito do que o que domina uma cidade. Então a Bíblia está dizendo para nós sobre esse princípio maravilhoso de poder exatamente liderar a si mesmo, né? Primeiro, estabelecer uma liderança de si mesmo. E isso é uma bênção, né? E quantas vezes nós entendemos que Jesus mesmo, Pastor Jason, welcome, my friend. Oh my gosh. Rapaz, eu treinei 1 hora para falar essa frase, acredita? Ô, meu amigo, que Pastorzão, honra, cara. Que alegria estar aqui com você, com toda a sua turma aqui. Que bom demais. pastor, uma felicidade, cara, poder te ver aqui, estar aqui, recebendo esse convite e aceitando, né, de bom grato, no coração. Gente, quem não conhece o pastor Geis, é um dos nossos pastores lá, da nossa Lagoinha, Orlando. Nós somos apaixonados pela igreja da Lagoinha em Orlando, né, o pastor André e o time dele. E, cara, que privilégio poder te ter aqui. O pastor Geis casado com a pastora Aline, que está com a Zoe, chegando aí já, tá na barriga, já, o quê? 6 meses já? São 6, 7, 7 cara. meses? 7 meses 7 já. meses. Uau! Daqui a pouquinho já tá aqui com a gente. E o Jason é papai de um cara incrível que é o Noah. Toda vez, ó, todo mundo aí segue já vai seguindo o pastor Jason aqui. Você vai conhecer o Noah. Que menino incrível, que bênção, que delícia estar com ele também, em toda a sua casa. Muito E o bom. pastor Jason tem sido uma bênção, uma coluna, uma referência na nossa Lagoinha Orlando e toda a região, né? Todas as lagoinhas que estão nos Estados Unidos estão sobre esse time, né? Estão debaixo desse time do pastor André e equipe, o pastor Geis e a pastora Aline fazem, né, são colunas aí, são alicerces na nossa igreja aí na América. Que benção. Pastorzão, eu te convidei, cara, porque é o que eu escrevi hoje pela manhã. O pessoal já está aqui, já está começando a participar. Ô, gente, ó, coloca aí o dedo no aviãozinho, chama o máximo de pessoas possível Eu já e vou vai chamar a gente aqui, compartilhando ó. aí com Já essa. chamei alguns, vou chamar mais. Vai chamando, enquanto a gente vai falando, a gente vai chamando. É isso E aí. eu te chamei, meu Deus, porque, cara, o tempo que eu fiquei aí, né, nesse ano, eu acho que estava 19 dias, eu ia ficar, acho que foi 23, 24 dias, e fui muito bem recebido na casa de vocês, mas, gente, todo dia eu melhorava um hábito olhando e copiando a vida do pastor Reis. Né? Quando eu me via de manhã, eu estava tomando água com limão, e estava quase tomando água, tomando banho de água gelada, estava caminhando todos os dias, colocando meu devocional em dia, porque te conhecer mais perto foi um privilégio muito grande. E ver também, cara, quantas ferramentas você tem buscado, né? Buscou do Senhor e tem buscado para poder cuidar de pessoas. Eu vi nesses dias que eu estive aí tantas ferramentas espirituais, ferramentas de comportamento, né? De conhecimento de comportamento humano, ferramentas de uma vida saudável, né? Fisicamente, no sentido da disciplina e tudo mais, você, Aline, a sua casa, e isso é para inspirar pessoas, para cuidar de pessoas. E quando nós pensamos em liderança, pensamos nisso, né? Muitas vezes nós pastoreamos ou lideramos muito mais por um modelo do que exatamente por um conjunto de frases, ainda que as frases, né, elas são ricas também, mas assim, é muito mais por um modelo de vida, né? Muito mais por uma transmissão de valores a partir de um modelo de vida. E você, Aline, a casa de vocês transborda dessa forma de vida. O pastor Márcio tem uma frase, me diz, que é muito, muito interessante. Ele diz que as ovelhas, elas ouvem com os olhos. As ovelhas ouvem com os olhos. Bom. Então, a expressão que ele está dizendo é que é o modelo, né? E o melhor ensino realmente é o exemplo. Mas eu já quero puxar com você esse tema o líder de si mesmo,
Uma palavrinha que eu aprendi com você e desde então eu tenho lido, tenho meditado, é autorresponsabilidade. Um dia a gente conversou sobre isso, você pôs essa semente no meu coração. Eu queria que você já começasse falando a importância da autorresponsabilidade para a vida de um líder, para as nossas vidas. Legal, legal. Primeiro eu quero mais uma vez agradecer, cara. Para mim é uma honra estar junto com você. Você sabe o quanto eu admiro você como pessoa, o seu ministério, o seu chamamento. E é uma honra mesmo. Depois que eu vi, então, o grid aí que você colocou, a galera toda no... Falei, cara, você tá de brincadeira, né? Só tá os caras grandes, só os top. Eu vou falar o quê? Vou ensinar o quê? Só tem mestre aí, um atrás do outro. Eu E só acompanhei vai aí. trazer ferramenta top. Você faz parte da prateleira de cima, meu filho. Acompanhei o Janderson aí, o Estrela também. E, cara, só gente top. Parabéns pelo trabalho, parabéns por tudo que vocês estão construindo aí. Eu realmente fico muito feliz e muito honrado, cara. Eu acredito que é muito simples, né? A vida é muito simples. A gente precisa. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido ainda até hoje com o nosso pastor, né? Pastor André Valadão, aqui em Orlando, né, cara? Fazer tudo de forma muito simples e muito leve. Agora, o grande que de tudo isso é que o fazer leve ou fazer simples não não induz irresponsabilidade. Fazer leve ou fazer simples não nos leva ou não nos permite fazermos de qualquer jeito. Então, eu tenho algo no meu coração que, apesar de ser leve, apesar de ser simples, precisa ser profundo, precisa ser intenso, precisa ser bem feito, precisa ser feito com excelência. E para isso é necessário que muitas vezes a gente abra mão de algumas coisas, abra mão de alguns costumes, abra mão de alguns padrões, abra mão de algumas coisas que de repente a gente carrega ao longo da nossa vida, para que justamente a gente possa viver aquilo que Deus tem para nós. Eu acredito que esse é o grande desafio de todo cristão. Muitas vezes a gente busca muito o lado espiritual e tá tudo certo, porque realmente nós somos espírito, nós precisamos buscar por isso, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos ser edificados. Isso é o caminho do cristão. Mas nós nos esquecemos que nós somos um ser tricotômico, né, cara? Nós esquecemos que nós somos espírito, somos alma e somos corpo, né? Somos espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. A gente esquece isso. E muitas vezes a gente acaba, por esquecer disso, a gente literalmente deixa de fazer com que a alma e o corpo seja tão saudável quanto o nosso espírito, quanto a nossa vida espiritual. E eu acredito que esse é o grande desafio. O desafio do cristão é ele entender que sim, ele precisa buscar na sua vida espiritual, mas ele precisa também alimentar a sua alma, ele precisa também alimentar de forma saudável o seu corpo. E aí a gente consegue caminhar na plenitude, né? Eu acredito que isso é plenitude. A plenitude é quando você faz com que toda a sua área, as áreas da sua vida caminhem de forma realmente saudável. E aí a gente pode caminhar e discorrer alguma coisa sobre isso. É maravilhoso, né? O áudio tá gente... aí? Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Só deu uma picada agora, mas todo tempo tava dando para ouvir direito. Ah, então legal. Porque eu acho que falhou para mim aqui. Mas é interessantíssimo, né? Quando Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5:23, que nós devemos conservar íntegros, né? Inteiros mesmo, né? Íntegros e irrepreensíveis o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Yes. Quando nós pensamos então no cuidado da alma, né? Se conectando a essa vida de Deus no nosso espírito e estendendo isso para o nosso corpo, tem muito a ver com autorresponsabilidade, né, meu Deus? Eu lembro do texto de Provérbios 16:32, melhor é o longânimo do que o herói de guerra, melhor é aquele que domina o seu espírito do que o que domina uma cidade, né? A expressão de Paulo também lá em 1 Coríntios 9, quando ele diz, depois de ter pregado a outros, né, eu esmurro meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que depois de haver pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Alguém corre uma maratona, pode ter lá 2.000 pessoas, e aí a pergunta é, quem é que vai... Qual é a pior posição de se chegar? Alguém diz, é o último lugar. Não, não é o último lugar. A pessoa pode... Ao completar uma maratona, ele já é um vencedor, né? Mas se ele completar, chegando desde o primeiro ao último, mas se no final, na hora que ele for receber o seu prêmio, ele vê que ele foi desqualificado, quer dizer, viveu um nível de indisciplina tão grande, não seguindo as regras
né? E deixou para trás valores muito importantes, né? E quando a gente pensa, há um pregador que diz que nós nunca tivemos a igreja tão cheia de pessoas tão rasas, Uau. né? Alguém pode dizer que É. seríamos aí, não que nós somos, né? Mas na nossa geração nunca se viu tanto crente mimimi, né? Na expressão de não aguentar tanta pressão, de imaturidade mesmo, né? E a autorresponsabilidade, ela é algo extremamente importante, né? Para nós nos conduzirmos. Fala mais um pouco assim, deixa do cara, vai lá. Vamos para cima. Cara, eu acho interessante o que você está falando, porque eu me lembro, né, daquele texto, quando questionam Jesus sobre quem ele era, né? E no momento que começam a questionar Jesus sobre quem ele era, e eles começam a dizer, mas quem você pensa que é? Você é quem? Você está pensando que você é quem? Literalmente é isso que eles estavam dizendo a Jesus. E a resposta de Jesus é categórica. A resposta de Jesus é eu sou. E aqui eu começo a pensar algumas coisas, porque a gente precisa tomar alguns cuidados, porque muitas vezes no caminho ou na prerrogativa de sermos humildes, de caminharmos numa vida de humildade, a verdade é que nós estamos sendo medíocres e não humildes. E o nosso Oh, maior mestre em humildade é Cristo. Ele veio literalmente nos ensinar sobre humildade. Só que existe uma diferença muito grande entre a humildade e a mediocridade. E é nesse momento aqui que a gente vê Jesus respondendo aos mestres, dizendo, eu sou. Né? Lá em Marcos, até anotei aqui, ele fala, eu sou. E vocês vão ver o Filho assentado à direita do Pai. Ou seja, Jesus ele sabia exatamente quem ele era, Jesus sabia a identidade dele, Jesus sabia exatamente que, apesar dele ser humilde, ele não era medíocre naquilo que ele fazia. E eu acredito que esse é o nosso grande desafio, cara. uau. Nós muitas vezes estamos numa prerrogativa de uma vida humilde, né? Não, eu sou humilde, uma humildade, quando na verdade nós estamos vivendo uma mediocridade. Eu preciso Uau. saber quem eu sou e quem eu sou. E aqui começa todo o sentido da nossa vida. O nosso E aí, saber, e aí, se a gente quer chegar nesse lugar de produtividade, de alta produtividade, existe muito esforço, né, meu Deus? sim, Porque não, a gente não consegue crescer se a gente não pressionar os nossos limites, né? E yes. aí a gente precisa pressionar isso, né? Colocar isso mesmo em todas as áreas, né? É isso, cara. E aí é lógico, é uma quebra, né? É uma ruptura, literalmente, é uma decisão, né? E decisão fala de cisão, fala de ruptura, de quebra. Uau. E a decisão, ela depende única e exclusivamente de nós mesmos. É muito fácil hoje a gente olhar e falar, não, se Deus quiser, apesar disso ser realmente uma verdade, porque é Deus quem determina, mas ele nos dá o direito de decidirmos, ele nos dá o direito de escolha, ele nos dá o direito de fazermos alguma coisa. E eu acho que é aí, cara, é o ponto-chave. Quando a gente fala sobre liderar a si mesmo, é liderar as suas emoções, é liderar os seus impulsos, é liderar os seus desejos, é liderar os seus não desejos, as suas não vontades. É você, cara, hoje, um exemplo. Hoje eu não tô com vontade de acordar cedo, eu não tô com vontade de cuidar do meu corpo, eu não tô com vontade de praticar um exercício, eu não tô com vontade de ter uma alimentação saudável, mas é esse momento que eu lidero a mim mesmo, é esse momento que eu olho para mim, eu sei quem eu sou imagem e semelhança do Deus vivo, eu sou Uau. templo do Espírito Santo. É nesse momento que eu preciso entender sobre a importância de liderar a mim mesmo. Eu acredito muito, cara, que isso não tira de forma alguma a quem Deus é nas nossas vidas. Isso não tira a presença de Deus em nós, mas nos dá uma responsabilidade de exercermos realmente a nossa vida como cristãos, mas também como seres humanos, como homens, como mulheres e assim por diante. E o modelo é ele, né? Quando a gente vai percorrer a carreira, é para realmente se tornar cada vez mais semelhante a ele, né? A É, vida dele em nós é uma semente que foi implantada nos nossos corações. E quando a gente pressiona esses limites, né? Quando a gente vive realmente esses frutos, né? O resultado do fruto, né? A partir da vida que ele nos deu, né? Abandonando o pecado, vivendo uma nova vida nele, a gente pressiona exatamente para se tornar cada vez mais semelhante a ele, né? Então, em todo o tempo é nele, né? Como a Bíblia diz lá
em Romanos 11, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Agora, se você fosse listar assim, tanto exemplos espirituais, mas como exemplos naturais também. Cara, o que te faz? O que te faz pressionar por resultados? O que move o coração do pastor Jason para dizer assim, cara, eu não vou ser medíocre, eu vou continuar pressionando os meus limites, eu vou apresentar resultados, eu vou continuar vivendo assim o máximo que eu puder. Cara, o que te inspira a isso? E qual é a sua maior motivação assim? Você faz para quê? Legal. Cara, primeiro assim, falando de uma forma natural, tá? Olhando para uma forma, de um modo natural, o meu perfil comportamental, o meu perfil de pessoa, de ser humano, ele é um perfil que caminha por resultados. Então eu tenho um perfil que naturalmente caminha por resultados. Uau. O que significa? Significa que algumas pessoas não se importam tanto com resultados. Elas querem qualidade de vida, elas querem muitas vezes apreciar o belo, elas querem curtir, elas querem viver, elas querem relaxar, é natural isso. O perfil ele tem algumas nuances que diferenciam um dos outros. Agora, independente disso, independente de perfil comportamental, todo ser humano ele trabalha por recompensa. Todo ser humano, todo mundo, ele sempre vive por uma recompensa. Cara, apesar isso aí, galera. Anota essa aí. Vai pegando aí. Apesar da gente sempre olhar e dizer assim, cara, mas eu não sou uma pessoa interesseira. Não, todos nós somos. Seja pro bem ou seja pro mal. Algumas pessoas são interesseiras no sentido de, não, eu estou fazendo para que essa pessoa faça alguma coisa por mim. Então, é um tipo de interesse maligno. É aquele interesse que dá base de troca. Eu tô orando para Deus me responder. Eu tô jejuando para Deus abrir uma porta. Cara, esse tipo de interesse, ele é um interesse maligno. Mas existe um interesse que é um interesse saudável. É o interesse que eu chamo de recompensa. É quando eu me relaciono com alguém sabendo que apesar de não estar ali naquele interesse ou sendo uma pessoa interesseira na maldade, mas eu estou me relacionando com alguém porque eu sei que existe uma recompensa disso. Por exemplo, nós temos uma amizade e a nossa amizade ela já está gerando recompensas. Sejam elas quais forem. Um exemplo simples, cara, você veio para Orlando, você ficou na minha casa 20 dias. Ou seja, é uma recompensa que você recebeu. Se você ficasse num hotel, por exemplo, pagaria muito mais caro. Eu estou agora falando com seus telespectadores aqui. Cara, para mim é uma recompensa. É uma amizade que nos recompensou algo. Tudo na vida é uma recompensa. Nós somos movidos por ambições positivas, né? O que não pode Exato. é essa ambição tá corrompida por uma motivação errada, ao ponto de se tornar algum tipo de ganância, né? Mas ambições, né? Então, ambição é algo que já nos impulsiona a frutos e resultados, né? Cara, ninguém aceitou Jesus para ter uma vida pior do que tinha. Não, eu aceitei Jesus porque eu quero ter uma vida pior. Não, cara, você espera uma recompensa. Ou seja, há um interesse até mesmo por aceitar Jesus. Então, percebe que tudo na vida é por recompensa. O que a gente precisa entender é isso. Cara, qual é a recompensa de eu fazer o que eu faço? Qual é a recompensa? O que eu posso receber de mim mesmo, de repente, por eu fazer esse esforço que eu estou fazendo? E aí eu acredito que as coisas começam a ficar diferentes, cara. Aí eu acredito que a motivação começa a se tornar uma motivação pura, uma motivação real, uma motivação prazerosa. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo de novo do exercício físico. Cara, acordar pela manhã, me exercitar, meu Deus do céu, que horrível. Você tem que pensar na recompensa. Qual é a recompensa que eu terei disso? Qual é a recompensa que eu posso produzir para mim mesmo em relação a isso? Nossa, ler um livro, não, vou ficar lendo livro, vou ficar 1 hora todo dia orando. Qual é a recompensa que eu posso? E aí a gente começa a produzir pequenas recompensas. Porque o nosso grande desafio, cara, são as pequenas coisas. Nós queremos, de repente, ir para uma academia, por exemplo, para perder 20 quilos e a gente acha que da noite para o dia isso vai acontecer. E quando não acontece, a gente se frustra, desiste, para e não faz mais. Cara, a cada 500 gramas, a cada 1 quilo, se recompense, celebre. Celebre as pequenas conquistas, celebre as pequenas conquistas em qualquer área. Então, cara, um capítulo que eu li hoje, um livro que eu consegui ler, talvez eu não consegui ler o livro inteiro, mas eu já estou lendo ali um capítulo por dia.
Uau. São pequenas recompensas, são pequenas celebrações. E isso é o que me motiva, isso é o que faz com que eu cada vez mais continue. Segredo para muita gente que está nos acompanhando aí. E é interessante que a gente espera muito o dia D, né? Aquele dia, aquele momento que algo vai mudar. E realmente existem momentos, né, da decisão mesmo, né, da grande decisão. Mas através das decisões, as conquistas corriqueiras, elas geram para nós uma grande transformação, né? E a gente vai experimentando essa colheita. Outra pergunta, cara, que eu não posso deixar de fazer, que a galera que está aqui vai pegar também. Jesus, como é que você percebe, cara? Você é um cara que cresce, se cuida espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, né, no âmbito familiar, ministerial, de saúde e tal. Mas pensa aí, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Cara, e aí? Como equilibrar isso? Faz parte de um planejamento prévio? Faz parte de uma percepção de necessidades? Olha, agora precisa mais da parte da alma, não, agora é no espírito. O que você pode dar de dica para a galera que está aqui conosco em como crescer de forma mais simétrica mesmo, de como crescer nas áreas da vida, assim? O que você pensa? Como é que você daria essa dica aí para nós? Legal. Cara, a primeira coisa que eu acredito que é interessante e é importante é a gente fazer uma avaliação de todas as áreas da nossa vida. Então eu preciso avaliar elas e avaliar mesmo, pontuar de 0 a 10, como é que está a minha vida espiritual? Eu olhando hoje, o meu relacionamento com Deus, não é só o quanto eu oro, o quanto eu leio a Bíblia, não, o quanto eu me relaciono com Deus intimamente, o quanto eu percebo a presença de Deus, o quanto eu me envolvo, eu me relaciono com Deus, de 0 a 10. E aí eu começo a colocar isso em todas as áreas da minha vida. Meu casamento, como é que está meu casamento? De 0 a 10, o quanto eu me relaciono com a minha esposa, o quanto eu olho nos olhos dela, o quanto nós nos amamos, o quanto nós nos relacionamos intimamente. E aí eu vou selecionando aqui as áreas da minha vida emocional, minha vida financeira. Eu vou fazendo uma relação disso e eu vou literalmente classificando mesmo, de 0 a 10. Eu vou colocando ali. Diagnóstico mesmo, fazer diagnóstico A mesmo. cada tempo, cara, de tempo em tempo, pelo menos a cada 6 meses, eu faço uma avaliação da minha vida de modo geral. Então eu tenho 11 áreas da minha vida que eu avalio cada uma delas. Dessas 11 áreas eu começo a observar quais são as que as notas estão menores. Delas, eu procuro sempre 3. E por incrível que pareça, eu começo a perceber que se eu trabalhar em 3 áreas, ou eu começar a trabalhar em uma área especificamente, e eu vou trabalhando nessa área, naturalmente as demais também vão aumentando. Naturalmente as demais também vão alcançando um ciclo de Uau. plenitude. Então, eu acredito que é necessário você olhar para dentro de si e analisar, né? Paulo diz, né? Olha para dentro de você e sonda, analise a si mesmo. E essa análise não é só uma análise de pecado, eu estou em pecado. Não, é uma análise geral mesmo sobre a sua vida. A sua vida financeira, a sua vida social, o quanto você entrega, o quanto você tem se doado. Perdão, se você fosse lembrar os 11, você lembra de cabeça para falar as áreas? Cara, As 11 todas? espiritual é a nossa primeira área, com toda certeza. Conjugal é uma área que a gente precisa avaliar. Filhos é a nossa área do quanto nós nos relacionamos com os nossos filhos. Parentes é muito importante. É a área que você olha e diz, cara, o quanto eu me relaciono com os meus pais, com os meus tios, com os meus irmãos, com pessoas que não estão morando dentro da minha casa. Social, qual é o nível de relacionamento que eu tenho hoje, que eu acredito que esse, para mim, sempre foi o grande impasse da minha vida. Porque durante muito tempo, eu nasci no berço cristão, né? Então, eu sempre me envolvi, me relacionei dentro da igreja. E isso foi sempre um grande desafio para mim. Porque eu sempre fui um líder de jovens, eu sempre fui líder de GC, eu sempre agora pastor. Então, a minha vida sempre foi envolvida com pessoas que sempre estiveram comigo, mas nunca foram pessoas que estavam comigo só por estar, por amizade. Sempre eram pessoas que eu estava ali consolidando, que eu estava ali discipulando, que eu estava ali ensinando a palavra. E a minha área social, ela sempre foi meio que esquecida, meio que abandonada. Sabe aquele negócio de, por exemplo, hoje eu faço isso. Sexta-feira, a gente sai de manhã, um grupo de caras, de amigos, para andar de moto.
E a gente Top. sai e a gente toma café e tal. E eu não preciso ficar ali ensinando a palavra, falando de Ali, Jesus. não tem o espírito armado, você não está ali ligado Nada. a dar Eu uma sou, eu boa sou o resposta, Jason você ali, cara. Eu não sou o está pastor tranquilo. Jason, o discipulador. Não, cara. Eu sou o cara que tô ali para passear com os meus amigos, pra gente conversar, pra gente rir. Top. E é incrível, porque essa área, cara, é a área que muitos de nós acabamos enfraquecendo. E aí a gente olha e diz assim, cara, como é que eu vou ganhar o perdido? Como é que eu vou trazer alguém para Jesus? A palavra é clara, ela diz, como é que eles virão se não há quem pregue? Como é que eles virão se você não for a Bíblia na vida deles, que eles vejam Jesus Convívio, em né? você? Tem que haver convívio, né? Sim, não adianta a gente ficar só dentro da igreja, imaginando que ali, naquele ambiente nosso, né, que é muito bom, é muito saudável, que nesse ambiente nós vamos de repente alcançá-los. Talvez não. Não. Então, aí eu começo a passar pela a minha área financeira, e aí eu Aí vejo isso as que eu ia minhas falar, finanças. completa a roda aí, completa a roda aí. Já nem sei mais onde que eu tô aqui, mas aí eu tenho a minha área financeira. Na minha área financeira, não é só o quanto de dinheiro que eu ganho ou que eu tenho, mas é o quanto eu tenho para dar, o quanto eu tenho para guardar, para economizar, o quanto eu tenho para investir. E aí eu começo a classificar exatamente a minha vida financeira de modo geral. Depois tem a vida profissional. Cara, o quanto eu estou satisfeito com o que eu faço profissionalmente. O quanto eu estou Uhum. realizado profissionalmente. Eu olho hoje a minha vida profissional. Eu faço aquilo que eu gostaria de fazer. Eu trabalho com o que eu gostaria de trabalhar. Ou será que eu sou um escravo do meu trabalho? Será que eu sou um escravo daquilo? Eu acordo pela segunda-feira, aquela música do Fantástico no domingo, né? Se torna um pesadelo para mim. Eu falo, meu Deus, acabou. Amanhã eu vou começar tudo de novo. Então, essa área profissional ela é muito importante. E aí, a área intelectual. Intelectual é exatamente quantos livros eu tenho lido, quanto eu tenho estudado, quanto eu tenho aprendido, quantos cursos eu tenho feito. E hoje, cara, tem cursos em todo lugar. Esse curso mesmo, daqui a pouco está saindo aí, né? O líder de si mesmo, lidere, né? O líder de hoje. O líder de hoje. Cara, o curso do Drummond, que saiu agora esses dias, da Raquel, que estava agora esses dias. Quantos cursos eu tenho É. feito e eu tenho aprimorado, eu tenho estudado As ferramentas, intelectualmente, né? o quanto eu tenho crescido intelectualmente. E aí você vai abordando cada uma dessas áreas, vai pontuando cada uma delas. E dentro delas você seleciona quais as áreas que você vai trabalhar. E aí fica tudo muito mais fácil. Não, que chave, Medeiros. Que aula aqui, cara. É interessante que tudo que você está dizendo não está ligado só àquilo que é uma oportunidade externa, né? Que as pessoas dizem, eu vou ter uma boa vida profissional a hora que aquela grande porta abrir. Eu vou ter uma saúde melhor quando as coisas estiverem mais tranquilas. Eu vou ter uma vida financeira quando o meu salário realmente estiver debaixo de uma promoção, ou então alguém né, passar pela cabeça do chefe e me promover. Mas enquanto você falava, a percepção que eu tenho, né, que a gente está acompanhando aqui, tem o seguinte, cara, não tem nada a ver com o outro. Não está dependendo do sol, a lua, estrelas estarem alinhados no momento perfeito, não. É exatamente você fazer o diagnóstico e desse diagnóstico você receber do Senhor recursos espirituais, emocionais e físicos para que você possa se gerir, né? Colocar em prática essas ferramentas em cada uma das áreas em que você citou, né? A começar pelo diagnóstico, né? Eu acredito que na Bíblia nós temos pelo menos 3 níveis de diagnóstico. Existe o autodiagnóstico, né? Começa com esse, é o autodiagnóstico. Primeira Coríntios, capítulo 2, versículo 11, Paulo diz, quem conhece o espírito do homem, quem conhece o homem, senão o próprio espírito do homem que nele está? Então ele está dizendo, olha, quem vai perceber a si mesmo em primeiro, senão a própria pessoa? Então nós temos que praticar, né? A galera que está acompanhando aqui, o pastor Geiso falando exatamente isso, que a gente tem que pegar áreas da nossa vida e aplicar um autodiagnóstico. Como está? Como tem a ver com a minha visão de vida? As metas que eu estabeleci para esse período, por exemplo, o ano de 2020. Mas teve Covid, pandemia, tanta coisa mudou. Não, mas existem coisas que não mudaram, existem coisas que estão no trilho, existem coisas que a gente, né, precisa continuar tendo esse tempo de crescimento. Então, eu acredito que, meu Deus, que o primeiro nível que tem na Bíblia é o diagnóstico, é o autodiagnóstico. A gente precisa Boa. se autodiagnosticar de tempo em tempo, de forma séria, né?
Geralmente a gente não gosta de ir no médico, ainda que na maturidade a gente sabe que é tão importante, mas não é porque o ambiente do médico é ruim, ou porque a gente não gosta de branco, ou ele vestido de branco, não, não é isso. É porque geralmente nós não gostamos do diagnóstico. Porque o diagnóstico ele vai mostrar para nós que o colesterol pode estar alto, né, que a triglicérides está ali. Ou quer dizer, traz para nós, às vezes, um resultado não tão desejado. Mas quem quer melhoria contínua precisa passar por esse autodiagnóstico de forma constante e consistente. Mas eu acredito que na Bíblia também tem um segundo nível de diagnóstico, é o diagnóstico do outro. É quando a Bíblia nos exorta a assistirmos um ao outro, né? Se tiver um fio da minha camisa aqui atrás desfeita, só quem está me acompanhando vai poder dizer, olha, Gustavo, tem um fio aí atrás, então você pode consertá-lo. Né? Então, é uma parte da nossa vida, a gente não se percebe sozinho. A gente se percebe através da vida do outro, né? Nos relacionamentos, que a gente percebe, olha, isso aqui eu posso melhorar, isso aqui eu estou falando alto demais, isso aqui o meu temperamento está mais explosivo nisso. Né? Como é bom, por exemplo, o tempo que a gente conviveu aí, eu saí daí moído no bom sentido, dizendo, olha, eu recebi esse toque para poder pressionar nessa área aí e continuar melhorando. É o diagnóstico que nós temos a comunhão do corpo, né? Como equipe, e tantos, não só isso na igreja, a gente está falando de família, nós estamos falando de equipe de trabalho no meio corporativo, nós estamos falando de amizades, né? E existe para nós, glória a Deus pela vida do cristão, eu acredito na Bíblia, é o terceiro nível de diagnóstico, que é o diagnóstico do alto. É o salmista no Salmo 139 dizendo, sonda, meu Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. Né? O que ele está dizendo? Ele está dizendo, Senhor, eu coloco o interruptor do meu coração nas tuas mãos, Espírito Santo. Acende a luz para que eu possa me ver conforme o Senhor vê. E aí, tantas vezes, nós temos a alegria de dizer, olha, estamos aqui, então, no caminho do Senhor. Ou, às vezes, nós temos uma tristeza, segundo Deus, que gera arrependimento, para dizer, olha, como que isso está equivocado, né? Fora do lugar, está mal posicionado. Senhor, me perdoa. E eu já vi um modelo no Senhor e esse modelo que eu vou perseguir. Isso é tão maravilhoso para nós, né? É tão maravilhoso. Eu quero pegar um texto aqui para a gente abrir aí a caixa de ferramentas mais um pouquinho. Está aqui em Jeremias 1, versículo de número 4 a 10. Jeremias 1, 4 diz, a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei, te constituí profeta das nações. Então disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas não passo de uma criança, porque a todos quanto eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E aí, ele diz que vai colocar as palavras na boca, que vai dar autoridade sobre as nações. Eu quero chamar esse tópico aqui para a gente abrir a caixa de ferramentas e eu poder extrair de você ferramentas preciosas que estão aí no seu coração. É o seguinte, a expressão que nós temos aqui de Jeremias é muito clara quando Deus aparece para ele fazendo uma mega proposta, né? Chamando ele para ser profeta, representante dele em meio ao seu povo de Israel. E que também não só influenciaria Israel, mas outras nações que estavam no território, mas também além de Israel. Até mesmo que eles passaram durante esse período, ele passou isso durante esse período profetizando, e Israel estava passando por um declínio espiritual muito grande. Mas assim, o sonho que Deus deu, o projeto, o propósito, a chamada de Deus ao coração de Jeremias foi algo extraordinário. Jeremias, então, ele tem uma resposta contra esse chamado. Mas é interessante que ele não despreza o propósito, ele não despreza o chamado. Eu já vi uma vez algo interessante demais, alguém dizendo que os sonhos de Deus são assim. Se nós sonhamos algo do nosso tamanho ou menor do que nós, ou é porque nós estamos sonhando sozinhos, ou é porque nós estamos sonhando o sonho de outras pessoas. Mas se nós estamos sonhando um sonho maior do que nós mesmos, maior do que o nosso sobrenome, maior do que os nossos recursos financeiros, maior do que o lugar onde nós moramos, ou até mesmo a plataforma familiar que nos trouxe até aqui, então os sonhos de Deus entraram no nosso coração e nós precisamos completamente dele para realizar, e ele vai cumprir, porque o Deus que gera o querer também gera o realizar segundo a sua boa vontade. Então Jeremias olha aquela convocação, aquele propósito, e ele não despreza o propósito, mas ele se despreza diante do propósito. Quando ele diz, eu não passo de uma criança. Então eu quero chamar isso
de senso de inadequação. Cara, como a gente tem visto na nossa geração, pessoas que, né, frequentam conosco a igreja, pessoas que sentam conosco nos gabinetes, pessoas que, né, estão conosco nas redes sociais muitas vezes, e eles querem Deus, querem as propostas de Deus, querem que as portas de Deus se abram e elas têm se aberto, mas quando acontece uma oportunidade, o pessoal olha e diz assim, eu não passo de uma criança. Eu sou imaturo, não está na minha hora, eu tô aquém disso. Assim como Jeremias disse, eu não passo de uma criança, mas a resposta de Deus foi tremenda. A resposta de Deus de Jeremias, não diga, eu não passo de uma criança. Não se sinta imaturo aqui. É claro que quando Deus nos propõe algo, é sempre maior do que nós mesmos. Mas ao olharmos para nós, a gente vai ter esse senso. E aí? A escolha de quem ouve uma proposta, um projeto, um sonho, uma visão divina, vai avançar crendo que aquele que chamou capacita? Ou vai continuar olhando para si dizendo é maior do que eu mesmo, é maior do que o que eu tenho, é maior do que eu consigo, e vai deixar esse senso de inadequação? Eu digo, o quanto, né, não estou falando de estatística, é só para a gente pensar aqui juntos, mas o quanto esse senso de inadequação tem travado pessoas, e aí abre a ferramenta aí, como nós podemos vencer muitos desses sensos, se não todos esses sensos de inadequação aí, cara. Legal, cara. Primeira coisa que eu acredito que todo mundo precisa entender é que o propósito ou sonho, mas vamos usar o termo propósito, porque eu gosto muito disso. O propósito, ele não nasceu por sua causa. A gente precisa entender essa realidade. O propósito não nasceu por sua causa, mas você nasceu por causa do propósito. Uau. Ou seja, o propósito ele é sempre maior. Então, já existe um propósito estabelecido nos céus para a sua vida e você nasceu para cumprir esse propósito. Não existe nenhuma outra pessoa que poderia cumprir o propósito que Deus designou a você. Uau. Agora, então por que será que muitas pessoas não conseguem viver o seu propósito de vida? E aí você falou aqui sobre, sem estatística, mas existe uma estatística que mais de 80% das pessoas, elas têm uma autoimagem negativa sobre elas mesmas. Uau. E é incrível isso, cara. Porque a realização do seu propósito está completamente ligada à maneira com a qual você se vê. E aí você acabou de usar aqui o exemplo de Jeremias, quando ele olha para si e fala, cara, existe um propósito, existe algo designado, mas eu, olhando para mim, eu não me vejo capaz de realizá-lo. Ou seja, a minha autoimagem, a maneira com a qual eu me vejo, é inferior, é incapaz. Eu sou incapaz de realizar essa situação. E por incrível que pareça, mais de 80% das pessoas possuem uma autoimagem negativa ao seu próprio. Muito grande esse número, cara. Agora, sabe o que é mais incrível? O que é uma autoimagem? A autoimagem é a percepção que eu tenho sobre mim, só que essa percepção que eu tenho sobre mim, ela está completamente relacionada ao que as pessoas que eu confio dizem sobre mim. Então, a autoimagem não é a maneira simplesmente com a qual eu me vejo. E that's it. Não. A autoimagem é a maneira com a qual eu me vejo daquilo que as pessoas a quem eu mais confio falam ao meu respeito. Uau. Ou seja, nós somos seres, e aí todos nós caminhamos durante toda a nossa vida baseados ou embasados naquilo que nós ouvimos do que as pessoas estão falando a nosso respeito. E aí começa o grande desafio, cara, de todo ser humano. Porque aqui existe um caminho que a gente precisa entender. Qual é a voz que eu preciso dar ouvidos sobre a minha autoimagem, sobre quem eu sou? Qual é a voz que eu preciso ouvir? E eu gosto de sempre mostrar 4 tipos de vozes. Uau. A primeira é aquela que... Prega, meu Deus. Prega. A primeira é aquela que é a voz de Deus. Cara, quando Deus olha para mim, o que Deus fala ao meu respeito? Aquilo que Deus fala ao meu respeito, eu preciso simplesmente crer. Eu preciso simplesmente acreditar. Eu não preciso questionar, eu não preciso duvidar. Eu preciso simplesmente crer que é a voz de Deus na minha vida. E aí tem um texto que eu gosto muito, que está em Romanos 8,16. E aí eu vou aproveitar e vou ler aqui. Diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o que Deus diz ao meu respeito?
Eu simplesmente aceito. Eu acredito. Eu aceito na minha vida. Uau. Agora tem uma segunda voz. A segunda voz não é o que Deus fala. A segunda voz é o que os meus pais disseram. O que as pessoas mais próximas a mim, o que as pessoas que eu mais confio disseram sobre mim. De autoridade, né? Vozes de autoridade. Então a voz de Deus eu simplesmente aceito. A voz, que é a voz de uma autoridade, ou a voz dos meus pais, eu preciso ressignificar. Ou seja, nem tudo o que meus pais disseram, nem tudo que as vozes de autoridade disseram a mim, eu vou receber e absorver. Eu preciso ressignificar algumas vozes. E aí, tá lá em Isaías 49, que fala, né? Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu não me esquecerei de ti. O que Deus está querendo mostrar é o seguinte: ei, o seu pai também pode falhar, a sua mãe também pode falhar. As suas autoridades também podem falhar com você. Eles entregaram o que eles tinham, eles entregaram o melhor deles, mas não significa que tudo o que eles trouxeram para você, você vai simplesmente aceitar e receber. Você precisa ressignificar algumas coisas. Eles são uma plataforma, mas são uma plataforma imperfeita, né? Comparado. Sim, exato. Assim como nós somos para os nossos filhos e assim por diante. Então essa é a segunda... E aí a ressignificação mesmo, né? Total, total. A terceira voz é a voz que eu mesmo digo ao meu próprio respeito. E essa é a voz que a gente precisa tomar muito cuidado. Porque o que eu tenho falado ao meu próprio respeito? Aqui eu sempre digo que essa voz eu preciso ajustar. E aí a palavra nos mostra lá em Joel 3, dizendo: diga ao fraco, eu sou forte. Ele está dizendo isso. Ajuste a sua linguagem ao seu próprio respeito. Ajuste aquilo que você fala sobre você mesmo. E tem tantos de nós que falam: eu não consigo, eu sou incapaz, eu não posso, eu isso, eu aquilo. Eu preciso ajustar a minha linguagem. Essa é a terceira voz. E é tão interessante dentro dessa terceira aí que tanto Tiago, né, fala que a língua é como leme. Se nós dermos ao leme, que é a língua, o destino final, quer dizer, positivo, né, o porto seguro que Deus tem para nós, o modelo de vida, então a gente vai, ao declarar a palavra, vai ser conduzido a essa realidade a cada dia, né, e se enxergar a partir disso. E também a Bíblia chega a dizer que as palavras, elas são como que frutos, né, da nossa própria vida. Às vezes, por um linguajar de menosprezo, né, desse senso de inadequação vencendo-nos, né, a gente até está pode estar abortando frutos tão incríveis que Deus já nos fez ser, porque já somos imagem e semelhança de Deus e tantas outras expressões, né, da nossa identidade que realmente são positivas, né, mas uma fala negativa, e principalmente uma fala negativa corriqueira, é abortiva com relação aos frutos que deveríamos estar liberando com as nossas palavras, né? Total. Então, a primeira voz é a voz de Deus. Aceite aquilo que Deus fala. Simplesmente aceite. A segunda voz, a voz das autoridades, dos seus pais, de alguma autoridade. Ressignifique essas vozes. A terceira é a sua própria voz. Filtre aquilo que você fala. Perdão, ajuste a sua linguagem. Eu sou fraco, eu sou forte. Ajuste. E a última, sim. A última é a linguagem, a voz do que as pessoas próximas ou distantes, o que as pessoas falam ao seu respeito. Essa é a linguagem que você precisa filtrar. E aqui eu gosto de usar aquele texto quando Jesus pergunta: o que eles dizem ao meu respeito? O que as pessoas estão falando sobre mim? E aí os discípulos começam a dizer, e ele diz: e vocês? O que vocês dizem sobre mim? É incrível porque Jesus ali, ele tá fazendo literalmente um jogo de linguagens ali. Ele está querendo, me diga, o que as pessoas estão falando? Só que ele filtra aquilo e ele acata e recebe aquilo que vem do coração de Deus através da boca de Pedro. Ele olha, ele ouve, ele entende, mas era o momento que Pedro diz: mas tu és o Cristo. Ele fala: é essa voz que eu aceito. O que as pessoas estão dizendo, eu entendo, eu respeito, eu filtro, eu não me envolvo, eu não me relaciono, eu não recebo. Eu aceito aquilo que o Pai diz ao meu respeito. Se eu fosse colocar uma ilustração, é como se a gente colocasse realmente um volume nos nossos ouvidos, né? Aquilo que é do público em geral, aquilo que é a crítica alheia, aquilo que é de quem não tem acesso à minha vida íntima,
né? Quem é que o povo diz ser o filho do homem? Uns dizem Jeremias, outros Elias, João Batista, alguns profetas. Quer dizer, eles estavam só de observação, estavam talvez deduzindo pela sua própria imagem e história, né? Então, assim, não é que eu não ouço o povo, mas eu ouço com volume muito baixo. Agora, Isso. quem está próximo? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quer dizer, aqui eu tenho me revelado, aqui eu tenho convivido, e um se destaca inspirado pelo Espírito Santo, né? Pedro dizendo, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Quer dizer, a isso ele coloca um volume altíssimo, quer dizer, 100%. Então, aprender, né? Colocar esse volume nos nossos ouvidos para saber, vamos ouvir todos, né? Vamos entender, qualificar aquilo que a gente está ouvindo, mas assim, a quem está longe, a quem não faz parte, né? A quem só quer criticar, a quem não tem acesso ao nosso convívio pessoal, deve ter para nós uma força muito pequena, né? A que assimila. Agora, quem está próximo, quem fala ao nosso coração, quem realmente a gente precisa desse feedback, é um regulador, né, para o nosso coração, para que a gente esteja vendo a qualidade do que estamos declarando de nós mesmos, recorrendo às pessoas de autoridade que nos marcaram e ainda nos marcam, e nos lembrando da voz do Senhor sobre as nossas vidas de forma corriqueira, né? É isso. E eu incrível que tudo isso, cara, é literalmente a construção da nossa autoimagem. E nesse momento, no momento que nós construímos a nossa autoimagem, é o momento que nós temos a clareza de quem nós somos. E o que é mais interessante, e aqui é uma coisa que eu gosto muito de falar, é que quando eu sei quem eu sou, eu também sei quem eu não sou. Uau, e aqui faz toda a diferença. Quando chegam para João Batista, e João, cara, ele tinha todos os argumentos para ser um cara invejoso, ele tinha todos os argumentos para ser um cara traumatizado, ferido, porque ele era primo, né, de Jesus. Primo de Cristo, filho de sacerdotes. Filho de sacerdote. Ele era o mais velho. Ele tinha todo o direito de olhar e falar assim, não, eu tenho que ser. E de repente chegam para ele e dizem, você é o Cristo? Você é o Messias? Você é aquele que viria para nos resgatar? Você é aquele que viria... E ele responde, não, eu não sou. Eu não sou esse. Eu sou a voz. Eu sou simplesmente uma voz. Eu sou aquele que veio para abrir o caminho. Cara, João, ele tinha a convicção de quem ele era. João sabia exatamente quem ele era. Ele sabia quem ele era, e porque ele sabia quem ele era, ele também sabia quem ele não era. E eu acredito que aqui é o grande desafio que nós temos. Porque nós procuramos viver uma realidade, até por uma deficiência da nossa autoimagem, nós acabamos tentando ser alguém que nós não somos. É aquela expressão que a gente pega muito na escola dominical, a armadura de Saul sendo colocada em Davi para enfrentar Golias. Não deu certo. Agora, olha a integridade e a simplicidade do coração de Davi. Eu fico imaginando um menino naquela armadura real, né? Provavelmente uma parte dela revestida de ouro, toda, né? Era o destaque mesmo, a armadura com maior destaque, mas maior do que ele, né? Eu fico imaginando aquele menino chegando assim com aquela armadura. Gente, não dá certo. E ele teve que ser íntegro, né? E lembrar do seu tempo ali no seu lugar de pastoreio, onde ele, né, a voz do Senhor falava ao coração dele, lapidando a identidade de quem ele era, né? E aí ele se viu ali vestido daquilo. Eu fico imaginando ele dizendo, gente, não tem a ver comigo, deixa eu ser quem eu sou e funcionar conforme o Senhor tem me moldado. Ele foi lá, pegou as pedrinhas do ribeiro, né? Se apresentou diante de Golias. Eu já devia estar com as pedras ali, mas assim, se apresenta diante de Golias e vai fazer algo completamente inusitado, né? Vai derrubar um gigante com uma pedra de ribeiro numa funda. Mas porque o seu ofício era pastoral, ele defendia as ovelhas assim, quer dizer, é quem ele era e como ele funcionava. Aquilo que foi genuíno nas mãos de Deus foi muito mais poderoso do que qualquer coisa construída pelas mãos dos homens, né? É isso. O que é mais incrível, cara, é que enquanto a gente não entende quem nós somos, enquanto nós não entendemos realmente quem nós somos, a gente vive disputando um lugar que não pertence a gente. A gente vive disputando uma posição que não é nossa. Às vezes a gente vive disputando uma armadura que não foi feita pra gente. Davi sabia, cara, não, isso não é pra mim, não. Essa armadura não é pra mim. Não, ela é de Saul, cara. Deixa eu aqui com a minha fundinha, com as minhas pedrinhas, porque aqui eu sei, esse é o meu propósito, aqui eu sei caminhar. E eu acredito que é literalmente, cara, você saber quem você é, liderar a si mesmo,
é ter a convicção de quem você é. E quando você vive essa realidade, você começa a vencer algo que hoje é um dos maiores inimigos da identidade, que é a comparação. É o momento que você começa a se comparar a outras pessoas, você começa a viver uma vida de comparação. Uau. E aí a gente podia mergulhar nessa falsa identidade que é a vida de comparação, mas eu acredito que esse é o grande desafio, que existe muito, não só no meio cristão, mas de um modo geral, na nossa empresa, no nosso trabalho, na nossa casa, irmãos com irmãos, pais e filhos, e assim por diante. Cara, você tem que pregar isso nos cultos, fazer uma sequência de cultos fé disso aí, você tem que colocar nos suas redes sociais, parar para escrever um livro sobre isso aí, porque tem muita graça, tem muita medicina, tem muito óleo nisso aí e toca realmente o Amém. coração das pessoas. E é interessante que você falou a primeira camada da identidade, que seria a declaração divina, né? No Salmo de número 2, eu lembrei desse texto quando você falava, no versículo 7 diz: proclamarei o decreto do Senhor, que diz, ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro os regerá e os despedaçarás como um vaso de oleiro. Então a expressão do versículo 7 é: proclamarei o decreto do Senhor. Ele diz, tu és o meu filho amado. Então o filho sabe quem é na declaração do pai. A bênção declaratória dos lábios, né, da boca do pai, a palavra do pai ao coração do filho é o seu roteiro, é o seu rumo de identidade, é o seu selo de identidade. Então quem está nos ouvindo aí, eu tenho certeza que já está ouvindo Deus aí nessa live, né, com esse tempo precioso que nós estamos passando aqui. Mas realmente, né, quem está nos ouvindo, expõe o seu coração às declarações do Pai Celestial, né? Tu és o meu filho amado, como diz aqui. E aí a gente fala tanto no versículo 8, né? Pede, eu te darei as nações, né? A gente faz congresso de missões, tanta coisa. Mas não há como acessarmos as heranças das nações se nós não soubermos quem nós somos em identidade, né? As nações, eu quero dizer, pede-me, eu te darei as nações por herança. Então a herança, ela é para o filho. E o filho que sabe quem é. Mas quando a identidade está clara ao coração do filho, então ele tem consciência da herança, ele toma posse. E aí o versículo 9 diz, com vara de ferro regerás, quer dizer, o filho que sabe quem é, a identidade dá acesso à herança e que tem autoridade para usufruir dessa herança. Tudo começa na identidade, né? É isso. Qual é esse texto aí que você leu? Salmos? Salmos 2, do versículo 7 ao 9. Vou até anotar aqui para ler depois. A declaração é muito top. Meu Dias, muito obrigado, cara, por esse tempo precioso. Ó, quero chamar mais uma vez o pessoal que está aí para dar uma olhada lá no curso. Aqui na bio do meu Insta tá aí a página, né, para você dar uma olhada no curso, quais são, né, um pouco do que nós falamos aqui. É claro que essa live tinha que estar lá gravada lá, mas vai estar aqui no IGTV também do Instagram aqui. Mas lá no perfil você pode entrar aí, quem está nos acompanhando pela live. É um projeto que o pastor Drummond me desafiou e eu aceitei o desafio de falar sobre liderança durante 15 aulas de 20 minutos. Para nós falarmos, né, tantas coisas como isso, né, o vencendo o senso de inadequação, tantas coisas, e aí a gente pode usar esse material para abençoar muitas pessoas também. Meu Jason, Deus te abençoe, cara. Muito obrigado por esse tempo. Você vai colher fruto disso aí, dessa semeadura ainda mais. Mas é uma honra poder te ouvir e foi bálsamo e medicina para muita gente aqui, cara. Ó, o Léo tá dando aqui, ó, avaliação 10 da aula. Eu peguei o curso, o pessoal tá aqui. E, cara, muito obrigado, muito obrigado. Um abração para a Aline, um beijaço no Noah. E já também a Zoe tá chegando aí também. Muito obrigado por esse tempo precioso. Deus abençoe e continue sendo assim, cara. Alguém que ama o Senhor e faz tudo para realmente ser modelo e restaurador de pessoas. Te amo muito. Inspiração para minha vida. Deus abençoe, cara. Mais e mais. Amém. Amém. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe vocês. Obrigado, gente, cada um de vocês aí. Ó, esse cara, ele é o cara, viu? Então, eu quero esse curso para mim também, cara. Eu quero esse curso. Vai ser uma benção. Ó, e já tirei carteira de moto esse ano. Ano que vem tá aí em Orlando, andando de moto. Vou dar um passeio com vocês, viu? Bora. Essa palavra aqui, ó. Bora, já tá aqui esperando. Fazer parte desse momento lindo. Deus abençoe, cara. Um abraço. Valeu. Obrigado mais uma vez. Boa noite. Vocês que estão acompanhando aqui. Obrigado por estar aqui junto conosco. Mas eu tenho certeza que você foi muito abençoado. Pode pegar essa live aí, que vai ficar gravado no IGTV, e distribui para o máximo de pessoas possível,
para que a gente mais gente possa ouvir, né, o que o pastor Jason liberou aqui sobre nós, vencendo mesmo, sem a adequação, sabendo da nossa identidade, dessas camadas de identidade e tanta coisa linda que nós ouvimos aqui. Deus te abençoe. E amanhã, então, nós vamos para mais uma noite, a última noite dessa semana, sobre o líder de hoje, já com o pastor Emerson Caetano também falando sobre os desafios da liderança nos dias de hoje. Mas hoje foi uma bênção. Vamos mastigar o que nós recebemos e levar para mais pessoas. Deus abençoe. É breve. Forte abraço.